Bom dia. Vamos dar início, então, à apresentação aqui, à divulgação dos dados da pesquisa de emprego e desemprego do mês de fevereiro. O Bruno Cruz, nosso diretor da área de pesquisa socioeconômica, fará a apresentação e, logo em seguida, nós podemos abrir para uma rodada de discussão e de debate, como sempre fazemos, dar prosseguimento, então, aqui para o evento. Tá, Bruno? Por favor. Bom dia a todos. Então, eu vou apresentar os dados da PED desse mês, de fevereiro. Só para lembrar os conceitos aqui, muito rapidamente, né? Então, a gente tem um total de população em idade ativa, então são pessoas em idade aptas a trabalhar, e aí essas pessoas decidem entrar no mercado de trabalho ou ficar na situação de inatividade. A gente tem dois tipos de inatividade pela metodologia da PED: o inativo puro, a quem está estudando, dona de casa ou aposentado, e tem um inativo que é considerado pessoa com trabalho excepcional, uma pessoa que resolveu fazer ovo de Páscoa naquela semana, naquele dia, né, para vender. Esse seria, então, um ocupado eventual, não tem uma regularidade no trabalho, então ele é considerado inativo e fora do mercado de trabalho. As pessoas que estão dentro do mercado de trabalho são pessoas ocupadas, né, ou pessoas sem emprego e em situação de busca ativa de emprego. Esse aqui é o chamado desemprego aberto. Tem outros dois tipos de desempregados pela metodologia do DIEESE, que são desemprego oculto pelo trabalho precário ou oculto por desalento. Então, aqui é uma pessoa que tem um trabalho muito precário, então ele é chamado de desemprego. O cara está fazendo muito bico, e aí ele é considerado desempregado por esse trabalho precário. E o desalento é o sujeito que não está procurando trabalho, mas gostaria de estar trabalhando. Então, a pessoa acaba desistindo de procurar emprego, é considerado, então, como um desemprego oculto por desalento. Então, a taxa de desemprego, então, o que vai ser? Vai ser o total de desempregados sobre o total de pessoas que estão na força de trabalho. E a taxa de participação é o total de pessoas no mercado de trabalho sobre o total de pessoas que poderiam trabalhar. Só para deixar esses conceitos mais claros. Então, os dados para esse mês, o que eles apontam? Aqui a gente tem um comparativo de 3 meses. E aí o que aconteceu? A gente teve um aumento no total de pessoas em idade ativa, uma variação absoluta aí de 5.000 pessoas. Aqui está em 1.000 pessoas esses dados, então a gente tem 2 milhões, quase 2.500.000 pessoas em idade para trabalhar. Desse total, você tem 1.619.000 efetivamente no mercado de trabalho, das quais 1.325.000 estão ocupadas, 294.000 desempregados e 870.000 inativos. O que aconteceu nesse mês? O que aconteceu nesse mês é que a gente teve um aumento de 5.000 pessoas entrando no mercado de trabalho. A gente teve uma redução de 3.000 pessoas ocupadas. Então, como você aumentou o número de pessoas no mercado de trabalho e reduziu o número de pessoas ocupadas, o que aconteceu foi que você aumentou o número de desempregados. Okay? Então, você teve um aumento na taxa de desemprego para o mês de fevereiro em comparação a janeiro de 2018. Okay? Como você teve mais pessoas entrando também no mercado de trabalho, teve um aumento na taxa de participação. Okay? Acho que um ponto que a gente pode salientar, e até no informe do DIEESE está enfatizando isso, é que a gente tem um efeito sazonal para esse mês. Né? Esse aumento, quando a gente dessazonaliza a série, retira os efeitos sazonais, a gente tem uma variação, uma estabilidade em comparação ao mês anterior. Então, é normal você ter um pouco de aumento de desemprego no início do ano, principalmente em fevereiro. Então, aqui a gente tem um comparativo de 12 meses em valores absolutos
é uma coisa que a gente já vinha comentando aqui há algum tempo. A gente teve um primeiro trimestre de 2017 muito ruim, a taxa de desemprego subiu bastante, que é esse cinza aqui, e a partir do a partir de maio, né, do ano passado, a gente observou uma queda constante da taxa de desemprego, né, que esse mês a gente teve essa pequena reversão. Aqui está o comparativo da taxa de desemprego. Então, o que aumentou em comparação a janeiro de 2018 foi o desemprego aberto. Então, aquelas pessoas, de fato, em busca ativa por emprego. O desemprego oculto ele se manteve constante, né, com relação ao mês anterior. Mas, como eu disse, quer dizer, a gente tem observado essa queda aqui ao longo do ano passado e o início desse ano. Bom, aqui é um comparativo, acho que é um dado muito importante da PED, que é a gente poder olhar o desemprego dentro das regiões do DF. E o que a gente observa aqui, nesse dado, eu acho que esse é um ponto interessante, depois que a gente pode debater, é esse aumento para o grupo 2. Aqui a gente tem o grupo 2, é um grupo de renda média alta. A gente não tem o grupo 1 aqui por problema de amostra, que ela fica muito pequena. A gente tem aqui a média do DF em azul, e aí aqui é o grupo 3 e o grupo 4. Né? Aqui é a região mais periférica. Então, a gente vê também um diferencial muito grande de desemprego entre as regiões, quer dizer, regiões com menor renda e menor escolaridade, com a taxa de desemprego mais elevada, mas uma certa estabilidade aqui no grupo 4 e um aumento no grupo 3 e no grupo 2. Então, a gente teve uma concentração de aumento de desemprego em áreas de renda média ou média alta. Quando a gente olha para o semestre, né, a variação semestral, a gente consegue amostra suficiente para comparar o desemprego no grupo 1. E aí a gente vê essa grande diferença. Quer dizer, o grupo 1 de alta renda, a gente está falando aí Brasília, Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Parkway, Sudoeste Octogonal, 8%, e no grupo de baixa renda, 25%. Então, a gente tem esse diferencial muito grande de desemprego entre as regiões da cidade. Bom, aqui é a distribuição do desemprego por atributos pessoais. Então, na primeira coluna, a gente tem a taxa de desemprego para diversos atributos, e aqui quanto que esses atributos você participa no total de desempregados, daquele total de 290 mil desempregados, qual é a distribuição deles. Então, a gente tem o desemprego maior entre mulheres, você tem 19,6% para mulheres e 16,9% para homens. No total, no contingente total de desempregados, 48% são homens, 52% mulheres. E aí aqui eu acho que é um dado que a gente vem sempre apresentando da PED, a gente tem uma concentração, uma taxa de desemprego muito alta entre jovens. Isso é observado em várias outras regiões. O desemprego entre jovens é alto por questões estruturais, a gente pode depois discutir isso, mas é uma taxa bastante alta, 42%. Né? E aí a gente tem que o total de jovens, quer dizer, as pessoas nessa faixa etária de 16 a 24 anos representam 40% do total de pessoas desempregadas. Né? E entre negro e não negro, a gente tem uma taxa de desemprego maior para negros, eles representam quase 72%, e não negro, 15,2%, representando 28% do total dos desempregados. Então, o quadro aqui, a incidência de desemprego é maior entre mulheres, entre jovens e entre negros. Bom, aqui é um comparativo interessante também das regiões metropolitanas, de outras regiões metropolitanas que a PED cobre. O que a gente observa é que, com exceção de Porto Alegre, que teve queda, né, a gente teve aumento em Salvador, esse aumento no DF e um pequeno aumento em São Paulo, quase estabilidade. Então, o aumento que a gente teve em Brasília também, mais ou menos, seguiu outras 3 regiões, com exceção de Porto Alegre, que também teve esse comportamento
muito estranho aqui, né, de um aumento muito rápido de setembro até dezembro. A gente chegou a conversar isso em outras apresentações, estava relacionado, eu acho que a indústria de transformação, o pessoal do Diese, acho que depois pode comentar mais isso, mas acho que teve alguma coisa relacionada a isso, se eu não me engano. Bom, aí aqui a gente tem a distribuição, então, total de pessoas ocupadas por setor de atividade. Tá? Então, acho que o ponto interessante aqui é o comparativo de 2018 com 2017. A gente teve um crescimento nas ocupações em 12 meses. Então, quando a gente compara a evolução em 12 meses, você teve um crescimento de 2,9%, a indústria de transformação ainda sofrendo um pouco, construção civil em instabilidade, comércio em instabilidade e serviços com um aumento maior, administração pública tendo algum aumento e outros serviços com aumento de 4,6%. Quando a gente olha para a posição na ocupação, o que a gente observa em 12 meses é esse aumento de pessoas com carteira, mas um aumento muito mais acentuado em pessoas sem carteira. Né? Então, você teve um aumento de 2,3% entre as pessoas com carteira e um aumento de 8,3% nas pessoas sem carteira. Né? O que mostra ainda uma precarização no mercado. E aí, quando a gente olha a variação no mês, o que aconteceu foi essa queda de 3 mil postos de ocupação. A gente teve queda na indústria de transformação, queda na construção civil, aumento no comércio e uma queda nos serviços. Né? Quando a gente olha para os dados de assalariados, a gente teve essa queda muito forte de pessoas com carteira, que, para mim, me parece um pouco contraditório com os dados do CAGED. Né? Acho que esse é os dados do CAGED que a gente teve de fevereiro, mostram um número positivo, né, de criação de postos de emprego. Mas a gente teve essa queda e um aumento em outras formas de inserção e aumentos de empregados domésticos aqui. Bom, esse é um quadro que eu acho que é um pouco alentador para a gente da situação do mercado de trabalho, porque quando a gente olhava 2016, em 12 meses a gente sempre tinha queda do total de ocupação. E aqui a gente olha em 12 meses, em todos os períodos a gente teve crescimento das ocupações, o que mostra essa recuperação em 12 meses, né? Mas ainda uma recuperação numa taxa, apesar de a gente estar aqui 2,9%, se a gente pegar historicamente, tirando o período de recessão, a taxa de crescimento era de 3,5%, 4% do total de ocupação em 12 meses. Então, a gente está recuperando, mas a recuperação ainda é lenta. Né? Bom, e aqui é o rendimento, a gente falando do rendimento. Aqui é um comparativo em 12 meses, e aí o rendimento se refere a janeiro, porque é sempre ao mês anterior. E aí, quando a gente olha em 12 meses, tem um aumento do rendimento total, você tem um aumento forte para com carteira, né, 4,7%, e aí aqui eu acho que a inflação mais baixa também contribuiu para esse aumento real. Uma queda nas pessoas sem carteira, né, no rendimento, uma queda bastante acentuada, aumento de autônomos e do setor público. Né. Acho que um dado interessante também, quando a gente olha por decil de renda, é esse aumento dos mais pobres, né? Os 10% mais pobres tendo um aumento de 16,5%, os 25% mais pobres 7,1% de aumento, o que acaba reduzindo a desigualdade, né? Você está aumentando o rendimento das pessoas do decil mais baixos de renda. Bom, aqui é só um comparativo do diferencial de setor público. Aqui é o rendimento total dos assalariados e aqui são assalariados do setor privado, para mostrar essa diferença que a gente tem no nosso mercado de trabalho. E aqui, para concluir, quer dizer, fechando, dando um resumo geral do que aconteceu, nessa coluna a gente tem o que aconteceu no mês e aqui a variação do que aconteceu no ano.
Okay? Então, em relação à ocupação, o que aconteceu no mês foi uma queda de 0,2, 3 mil ocupações a menos, um crescimento em 12 meses de 2,9, ou seja, 37 mil postos a mais. O desemprego cresce no mês de 17,7 para 18,2. Em 12 meses, a gente sai de 20 para 18,2. A indústria de transformação tem uma queda de 6,4 no mensal e também em 12 meses. No rendimento, a gente teve aumento no mês de 1,9. No ano, 2,3. Com carteira, teve aumento de 1,8 e no ano 4,7. E aqui o dado que eu comentei, quer dizer, no mês a gente tem um aumento maior para os 10% mais pobres, mas no ano a gente tem esse aumento de 16,5% para os mais pobres. Okay? Bom, eram esses os dados. Eu queria agradecer muito a todos e, bom, voltar ao debate. Obrigado. Max, vem se junta aqui a nós, por Convidamos favor. o senhor Max para compor Nosso a colega mesa. do Diese. Acho que nós podemos fazer uma breve rodada aqui de comentários da mesa. Tradicionalmente a gente faz assim, né? A gente já faz a apresentação, depois a gente passa a palavra para o colega do DIEESE, da Secretaria de Trabalho, e aqui da Codeplan a gente pode fazer algum comentário adicional, e depois abrimos, dando uma certa prioridade para os nossos colegas da imprensa, a quem eu agradeço aqui a presença. A Agência Brasília está aqui, não é isso? E em seguida para o resto do público. Então, vamos seguir a ordem aqui, Max. Você quer começar com seus comentários de abertura e damos sequência aqui na ordem da mesa? Obrigado, tá, pela sua presença. Eu que agradeço, né? Quero cumprimentar a mesa e estar participando aqui pelo DIESE, né? E mais essa divulgação da pesquisa. Né? E acho que alguns elementos importantes a serem destacados, né? Tanto do ponto de vista dos aspectos mais gerais, como em relação aos dados da própria pesquisa, né? Em primeiro lugar, destacar sempre a diferença que sempre aparece em relação aos dados do CAGED, né? Que há uma diferença metodológica que acaba sendo aparecendo, né? De certa forma, e desnuda um pouco esse fato de que elas têm características diferentes do ponto de vista, o olhar é diferente do ponto de vista dessas informações. Então, sempre é prudente, sempre, tanto que na apresentação a gente sempre destaca de que maneira, né, as informações da PED são colhidas e, ao mesmo tempo, repassadas para a sociedade, né, que é o plano amostral e tudo. Inclusive, do ponto de vista das suas especificidades, que são bem diferenciadas no que diz respeito aos dados do CAGED, acaba trazendo essa diferença, né, desses registros administrativos com esse plano amostral da PED. Né. É sempre bom a gente observar o mês, mas, ao mesmo tempo, acho que é fundamental analisar os 12 meses. Quer dizer, a tendência, eu acho que ela foi positiva, eu acho que esse é um ponto a ser destacado nos seus mais variados elementos de análise. Seja do seu ponto de vista, o quadro final ele resume bem, né, a situação do mercado de trabalho do Brasil, do seu ponto de vista, né, de um olhar mais de 12 meses, não limitado apenas ao aspecto sazonal, como bem destaca o boletim, né, que fala que é um comportamento típico para o período, ou seja, então é um aspecto sazonal da taxa de desemprego nesse momento apresentar essa tendência. Mas, ao verificarmos a tendência dos últimos 12 meses e quando nós estivemos presentes nas divulgações dos outros meses, a gente já vinha acompanhando esse comportamento de queda em outros meses que poderia trazer como resultado, na série de 12 meses, o que ocorreu de fato, né, que é uma tendência positiva, seja do ponto de vista da ocupação, seja do ponto de vista da própria taxa de desemprego, e também, né, de algumas realidades que a pesquisa procura retratar, né, nos seus mais variados aspectos, né, que é as questões relacionadas às socioeconômicas, né, dos comparativos que a pesquisa acaba desenvolvendo. Então, acho que o destaque inicial, né, acho que vai bem na linha do que foi destacado no último slide, dos dados positivos dos 12 meses.
né? O Brasília, de certa forma, acaba destoando um pouco também das outras capitais. O caso de Porto Alegre, eu já estou tentando até verificar com a nossa pesquisadora, né, os motivos que acabaram também ocasionando aquela diferenciação de Porto Alegre naquele determinado momento, mas, em linhas gerais, ela acabou, nesse mês, também acompanhando a mesma tendência, né? E eu acho que o destaque, né, pelo menos nesse primeiro momento do debate, acho que é esse, né, os números que se apresentam uma positiva quando a gente analisa, né, os 12 meses, né, e não nos limitando apenas à questão do comparativo mensal. Bom dia a todos, cumprimento a mesa. O professor Aldo Paviani, sempre um prazer tê-lo aqui. E o que acontece? Se a gente, buscando aqui as palavras do colega Diese, a gente frisa a questão do período, mas para termos uma análise mais abrangente da situação, essa análise dos 12 meses ela é importante, até porque ela, apesar de que no mês houve essa queda na ocupação, nos 12 meses a gente tem um saldo positivo na geração de emprego. E é mais ou menos aquilo que a gente vem falando nas últimas 3 PEDs, né? A gente começa a observar uma reação lenta, uma relação ainda pequena do mercado de trabalho, mas a gente percebe nos últimos meses aí da PED essa reação. E esse aumento na taxa de desemprego para o período é algo que já era até esperado, em função de que, nesse período do ano, o comportamento do mercado de trabalho ele sempre é dessa forma ao longo dos últimos anos. Então, eu também queria destacar essa questão de que, nos últimos 12 meses, a gente tem um saldo positivo na geração de postos de trabalho. E, no governo do Distrito Federal, a gente tem aí um portal de qualificação profissional, que há 2 meses atrás tinha menos de 30 mil inscritos. Hoje a gente tem aí mais de 34 mil inscritos para os cursos de qualificação, de 160 horas e de 40 horas, que, inclusive, são abertas as inscrições nesse momento para esses cursos. E hoje a gente já tem aí mais de 7.500 certificados dos alunos que entraram no portal e fizeram os cursos EAD. Então, a gente percebe aí que a gente está vendo essa movimentação, essa busca por qualificação. O trabalhador percebe que, nesses momentos de dificuldade, a saída é buscar se qualificar, e no portal de qualificação a gente percebe uma maior procura, e, nesse início de ano, foi uma procura bem acentuada por esses cursos de qualificação. No mais, obrigado. Muito obrigado. Meu comentário também vai na linha do que o secretário mencionou, de que essa época do ano é uma época em que você começa a sentir efeitos mesmo de redução da oferta, por exemplo, de trabalhos temporários, de questões que aumentam, não é, a taxa de ocupados no final do ano e começo do ano. Então, eu só queria destacar que, nos últimos 2, 3 anos, por conta da crise, nós não tivemos esse comportamento clássico dessa sazonalidade do mercado de trabalho no transcorrer do ano, porque nós tivemos 2 anos de aumento do desemprego constante, devido à crise, e, no último ano, um cenário de recuperação constante do mercado de trabalho com a queda na taxa de desemprego. Então, ela não teve essas oscilações tradicionais que nós vemos ao longo do ano, que foi essa que o senhor mencionou. Então, a gente está vivenciando agora um mês de fevereiro um pouco diferente dos anteriores, numa tendência agora, possivelmente, é isso que eu queria colocar para a discussão, viu, Bruno? Possivelmente de uma normalização do comportamento do nosso mercado de trabalho daqui para frente, no sentido de que o período da crise ele foi, de uma certa forma, superado, e agora a gente retorna a um fluxo mais ou menos normal de comportamento da oferta de trabalho durante
durante o ano, né, que segue essa sazonalidade que o senhor mencionou. Então, pode ser que a gente esteja agora realmente entrando numa situação como essa. E, de novo, eu volto a insistir naquela ideia de que qual é a taxa de desemprego mais baixa que a gente consegue alcançar, histórica, né? Os dados que eu já olhei antes apontam para uma taxa de 17%, e o que aconteceu em 12, 13, possivelmente 14, embora a gente não tenha os dados, seja absolutamente excepcional na nossa trajetória histórica, dado o momento de bolha, né, do mercado imobiliário e das obras para a Copa. Nada disso vai voltar a acontecer. Ou seja, aquele período era um período insustentável, né, de manutenção do emprego. Quero saber se agora, Bruno, a gente está voltando para um período de normalidade numa taxa que é a taxa estrutural do Distrito Federal e sobre a qual a gente não vai conseguir, a não ser que mudemos significativamente a estrutura da economia do Distrito Federal, abaixá-la. Então, coloco isso como uma provocação e vou embora. Tá bom? Porque eu tenho que ir para uma reunião agora no Sebrae, eu peço mil desculpas, mas eu sempre toco nessa tecla porque eu acho que a discussão sobre emprego aqui é uma discussão, na verdade, sobre a estrutura da nossa economia, e sem discutir a estrutura da nossa economia e repensá-la, ainda mais num cenário em que o Estado já não consegue ser, ou não conseguimos imaginar o Estado como mantendo o papel, né, de protagonismo que ele teve até agora para o futuro. A gente precisa realmente repensar a nossa estrutura econômica, não é, para aí sim podemos avançar em perspectivas sobre, de fato, redução dessa taxa de desemprego. Então fica essa provocação e essa questão, e depois a gente conversa mais. Mas eu vou deixar a palavra com o Bruno, para você coordenar o restante dos trabalhos, tá? E peço mil desculpas aos colegas aqui presentes na mesa, agradeço mais uma vez a presença e estamos à disposição. Tá, ok? Obrigado e bom dia. Bom, obrigado, Lúcio. Eu acho que eu vou abrir para perguntas e depois a gente comenta sobre as colocações do Lúcio. Não sei se alguém tem perguntas. O pessoal da Agência Brasília, se tem alguma colocação. Ok. 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 Sim. Então, eu queria só se vocês pudessem falar um pouquinho sobre esses dados de mulheres, negros e jovens, né, do desemprego, por favor. Vocês querem comentar? Tava. A gente teve um lançamento específico sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho no início do mês, né? Discutindo essa questão da inserção da mulher. E, bom, que a gente tinha uma melhora, né? Se eu me lembro bem dos dados, foi uma melhora na inserção da melhora da escolaridade, uma diminuição no diferencial. Você quer comentar, Max? Eu passo aqui para o Max. Bom, conforme dito, né, a nossa pesquisa de emprego e desemprego, ela também acaba sendo utilizada para efeito de nós divulgarmos alguns estudos específicos, né? No mês de março, a gente divulgou esse boletim da mulher, né, que é historicamente feito nas capitais em que a pesquisa ela é desenvolvida, né? Então, tanto Brasília como as outras capitais que o DIESE e as entidades parceiras desenvolvem esse levantamento, nós tivemos a oportunidade de disponibilizar para a sociedade, né, as informações relativas à situação da mulher no mercado de trabalho. E esse estudo, né, especificamente no âmbito do Distrito Federal, revelou algumas melhoras e também algumas tendências que já vinham sendo reveladas por essa pesquisa quando a gente divulgou em outros anos. Por exemplo, o nível de escolaridade das mulheres é maior do que o dos homens, né? Aqui no âmbito do Distrito Federal tem essa particularidade, né? Apesar das várias atividades que as mulheres, de uma forma geral, acabam participando fora o mercado de trabalho, elas ainda têm esse perfil, né, que acaba
de certa forma, oportunizando até mais, né, do seu ponto de vista de escolaridade, né, no âmbito do mercado de trabalho. É bem verdade que a questão histórica da diferença entre remuneração homem e mulher apareceu também nessa pesquisa. Houve uma redução, é bem verdade, porque houve uma estabilização do crescimento, do rendimento dos homens, comparando, né, o ano de 2017 com o ano de 2016, tendo em vista que a ideia foi revelar a média do que aconteceu no ano de 2017, confrontar com outros momentos, né? Então, é bem verdade que a estabilização da remuneração dos homens e um pequeno crescimento da remuneração das mulheres reduziu esse diferencial, né, da remuneração da mulher, mas essa diferença ainda existe. E eu acho que o dado que é sempre bom revelar num momento como esse, né, é que, do ponto de vista da raça e cor, né, essa diferença ela sempre está presente, né, na divulgação das pesquisas. Mulheres negras sempre têm uma característica mais precarizada no mercado de trabalho, né, e o boletim está disponível, acho que tanto na página da Codeplan como na página do Diese, né, e é um documento bastante robusto, do ponto de vista das informações, as mais variadas, que acho que contempla bem essa pergunta feita, do ponto de vista das mulheres. Só uma colocação aqui, que é importante a gente observar que, apesar do desemprego ter crescido, quando a gente fala das regiões administrativas, as regiões de baixa renda houve uma estabilidade, que isso é um ponto bem positivo, né? Porque onde o desemprego ele é mais sensível, a gente tem uma estabilidade. Não houve uma queda como no desemprego geral. E essa queda ela foi nas regiões administrativas de mais alta renda, onde o desemprego ele é menos sentido na população, né? Então, esse dado eu achei interessante aí na pesquisa do mês de fevereiro. Aqui. Aldo? Numa visão mais geral, eu acho que o desemprego aqui pode cair se olharmos a área metropolitana. Ontem, na divulgação da pesquisa metropolitana de análise por domicílio, o secretário Robson falou que algumas empresas estão procurando municípios do sul, aqui da área metropolitana, né? Ele é de Lusiânia, né? E também Valparaíso, para instalação onde haja terras mais amplas de empresas grandes. Então, na medida que lá houver um dinamismo, provavelmente os desempregados daqui, se tiverem condições de pegar um emprego pelo seu nível educacional e de preparo técnico, talvez a coisa melhore um pouco. E nesse contexto de indústria, já que aqui nós temos restrições, eu fiz uma comparação, só que eu não tenho dado percentual, mas, por exemplo, São Paulo, que tem uma taxa baixa de desemprego em relação ao DF, né? O DF agora está em segundo lugar nas metrópoles, não é? A indústria de São Paulo representa praticamente 12% do desemprego, né? Aliás, do emprego existente, não é? E os serviços 62%, quer dizer, mesmo uma metrópole dinâmica, os serviços têm como aqui, tem um papel importantíssimo. E aí eu perguntaria, né, ao subsecretário se tem alguma relação com o pessoal da periferia metropolitana para que haja um intercâmbio de ideias sobre dinamizar essa economia lá fora, porque há um intercâmbio aqui muito grande, que a gente sabe, né? A relação metropolitana é forte, sobretudo em relação ao sul, mais do que se revelou em relação à Formosa, né? Os municípios mais distantes, eles têm uma estrutura mais tradicional e aí se destacam mais por ter menos movimento pendular para o Distrito Federal. O segundo comentário é no setor que diz respeito aos que trabalham sem carteira, que tem, de modo geral, uma burocracia federal no e-social. Eu tenho uma experiência própria, porque na hora de pagar o Fundo de Garantia, o INSS, tem uma tremenda um questionário que para alguns são complicados, e tira as pessoas desse sistema
burocrático, não é? E o terceiro comentário é no sentido de que eu fico preocupado sempre com o grupo 4, que tem praticamente 3 vezes mais na análise do centro, né, que é 8%, e eles têm 25% de desemprego. Olhar esse desemprego na periferia pela sua estrutura ocupacional. Por que eles acabam perdendo emprego e, portanto, tendo menos renda, né? Então, vão comprar menos na própria localidade, que, aliás, o Bruno destacou quais são, não é? Eu fiz um mapinha para colorir melhor, para verificar como é que está no espaço esse pessoal do grupo 4. Então, eu acho que a população mais, digamos, sacrificada por a relativa estabilidade do desemprego. É isso. Bom, mais alguma questão? Jussane? Fazendo um comentário aqui sobre a própria provocação do Lúcio, à luz dos resultados da PED, eu acho que o DF, acho que no atual contexto de um Estado mais comedido e contencioso, certamente a gente está na expectativa de como isso vai se refletir na logística ou nos resultados do mercado de trabalho. E aí, olhando os resultados do desemprego aí, no sexo, idade e raça-cor, diante desse processo de recuperação gradual, mas tem alguns pontos que nos chama a atenção, até mesmo no contexto de DF, que a gente sempre coloca sempre a necessidade da diversificação, de uma menor dependência do Estado, e a gente sabe que, diferentemente de outros estados, o DF aqui tem essa questão do Estado ter sido sempre o protagonista em termos de alavancagem, de dinamização de oportunidades de emprego. Mas, no atual contexto, olhar o desemprego e perceber que, entre os jovens, 16 a 24 anos, 42% a taxa de desemprego e quase 40% dos jovens que estão na PEA estão desempregados, é algo que chama a atenção. E na questão de raça-cor, a despeito de você ter uma proporção maior de negros, né, na população, mas também é algo que deve ter um olhar do Estado. E na questão de sexo, ainda a diferenciação entre homens e mulheres, embora venha ganhando reduzindo essa diferença, mas a gente sabe que ainda permanece diferenciação não só das condições de inserção, mas também na questão de remuneração, os níveis de rendimento. Bom, mais alguma pergunta? Eu acho que a gente pode... Vocês querem comentar? Max? Comentando aí o que o professor Aldo Paviano falou, com relação ao grupo 4, o que a gente percebe, né, professor, que esse grupo há um nível de escolaridade menor nesse grupo, consequentemente, também de qualificação, e daí uma maior dificuldade da inserção dessa população no mercado de trabalho, né? Então, assim, a menor qualificação e o menor nível de escolaridade desse grupo 4, das regiões administrativas de mais baixa renda, acaba criando uma maior dificuldade para aquele trabalhador conseguir se inserir no mercado de trabalho, né? E essa expansão, sobretudo industrial, aqui no eixo sul de Brasília, assim, para Brasília, ela é muito interessante no sentido que onde concentra a maior parte do movimento pendular para o Distrito Federal, né? Então, assim, o crescimento econômico, sobretudo o crescimento industrial dessa região, que aí alavanca serviços, alavanca
os outros setores. Para o Distrito Federal, eu acho que esse crescimento vai ser muito bem-vindo para o Distrito Federal e vai ser sentido no Distrito Federal em função de que esse movimento pendular, esse movimento diário da população que vem ao Distrito Federal, ele é mais concentrado exatamente nesse eixo. Bom, quero destacar a importância das provocações feitas pelo presidente Lúcio, né, da Codeplan, que acaba nos colocando muitos desafios, né, para as instituições, né, tanto a Codeplan como o próprio governo do Distrito Federal, sem dúvida alguma, né, não só por intermédio da Secretaria, né, de Trabalho, mas também acho que as outras. As perguntas deram vazão a uma série de possibilidades de pensarmos, né, o Distrito Federal como um todo. E eu acho louvável iniciativas que vêm sendo, inclusive, promovidas pela Codeplan, no sentido de que pense e se repense o Distrito Federal, inclusive, do seu ponto de vista do que o Jussânio comentou, né, a necessidade de que nós temos que avaliar as diversidades, né, no âmbito da nossa realidade econômica. O próprio momento de bolha que foi mencionado aqui, né, aquele patamar de taxa de desemprego que nós já tivemos de 17%, foi muito influenciado por um ator presente na nossa realidade em termos econômicos, que é o Estado, né? Por intermédio da construção civil, na indústria especificamente, também, evidentemente, dos empregos indiretos que foram gerados, é que a gente acabou tendo uma taxa, né, tão baixa como aquela, mas foi influenciada por um elemento, né, que historicamente esteve presente na realidade econômica do Distrito Federal. Então, acho que a discussão da diversidade, né, inclusive pensando nas regiões, né, que podem contribuir também para essa perspectiva, ela acaba sendo fundamental. E acho que a iniciativa da Codeplan, mais uma vez, de fazer essas pesquisas, né, traçando um pouco o perfil, né, dessa população, inclusive, né, da realidade remuneratória, acaba sendo importante. O Jussânio comentou um destaque, comentou uma questão da participação do Estado sempre presente, e, ao mesmo tempo, reforçou, né, que nós teremos daqui para frente, e isso está estabelecido na Constituição, né, nós temos uma redução, do seu ponto de vista, de investimentos para os próximos anos, né. Acho que o Estado brasileiro, e quando eu falo Estado brasileiro, me refiro aos vários entes da Federação, não apenas Brasília, a União, mas também os próprios estados e municípios, terão momentos difíceis, do seu ponto de vista da condução das suas contas públicas, né. Um elemento que eu acho que influencia muito na diferenciação entre as taxas de desemprego, né, talvez não seja também só a questão do perfil, digamos, de escolaridade, mas tem a ver também com a realidade do Distrito Federal, que é muito voltada para o setor público ainda, né. A gente percebe que outros setores vêm ocupando um espaço maior, né, para que nós não tenhamos uma dependência tão grande como tínhamos historicamente do setor público, concursos, que eu digo, né, concursos públicos, mas esse elemento de Estado também vai ficar comprometido para os próximos anos, né, porque a gente tem percebido que tanto o governo federal como o próprio governo local têm estabelecido políticas de contratação mais contidas para os próximos anos, e isso vai ter rebatimento também em todos os grupos. E essa diferenciação do grupo cuja taxa de desemprego seja menor com o grupo 4, que sempre é uma reflexão importante que a gente sempre tem que estar fazendo, eu creio que esteja relacionada também com a característica dos postos de trabalho nesse grupo especificamente, né? Porque a gente percebe que a diferenciação em termos de remuneração é muito grande, e ela é puxada pelo setor público, sem dúvida alguma, né? E o grupo 1 e o grupo 2, a gente tem, talvez, esse viés na análise, né, da remuneração do setor público está puxando para que essas diferenças elas sejam ainda mais gritantes. Mas, sem dúvida alguma, acho que as provocações feitas tanto pelo Lúcio como pelo próprio Jussânio e pela mesa, elas vão no sentido de que, né, de reforçar a necessidade de estarmos pensando o Brasília o tempo todo, né, do ponto de vista da sua diversidade, né, e de que maneira
né, a própria dinâmica do mercado de trabalho pode minimizar um pouco esses efeitos. Bom, se não tiver mais perguntas, eu também vou fazer alguns comentários sobre a provocação do Lúcio. Quer dizer, se a perspectiva se comprovar, né, de crescimento da economia, o que a gente espera é que a taxa de desemprego comece a cair, né? Então, a gente deve estabilizar, e eu espero fortemente, numa taxa mais baixa do que essa que a gente tem hoje, né? Então, a perspectiva seria de queda com a melhoria da economia, né? Mesmo com todas essas restrições que vocês levantaram, de um setor público mais restrito, contratando menos, vão ter efeitos positivos para o próprio DF, para as próprias contas do GDF, como, por exemplo, com a melhoria do Fundo Constitucional, se as contas públicas começarem a melhorar e a arrecadação melhora, tem algum impacto, né? Então, eu acho que tem essa perspectiva, eu acho positiva, né? Sobre a questão de jovens, eu acho que é um grande desafio para diversas economias, né? Assim, se você olhar a Espanha, olhar Estados Unidos, sempre desemprego entre jovens é alto, né? Por diversos motivos: falta de experiência, a primeira inserção no mercado de trabalho é uma inserção, principalmente para mais jovens, né, ainda errática, né? O sujeito ainda às vezes está trabalhando e a decisão de trabalhar ou não é complicada. Então, é complexo olhar o desemprego de jovens. Assim, a gente tem, mas eu acho que é importante a gente ter esse número em face para ter políticas específicas, entendendo a complexidade desse grupo, né? Eu acho que essa é uma mensagem importante. Acho que tem um ponto que o professor Aldo levanta da questão da indústria e metrópoles, né? Quer dizer, você teve São Paulo, particularmente, região metropolitana de São Paulo, foi uma região que perdeu muito emprego industrial, exatamente pela transformação de uma metrópole de serviços mesmo, né? A terra vai ficando mais cara e fica um pouco o que o senhor mesmo levantou, mas o sujeito vai para a Lusiânia porque tem terrenos mais baratos do que no DF. Então, isso é um movimento natural, né, de crescimento das metrópoles, né? As metrópoles se consolidando como área de provisão de serviços e a indústria se deslocando um pouco para o interior. Isso é um movimento que a gente observou no Brasil, mesmo num cenário de perda de emprego industrial, desindustrialização e coisas do tipo. A gente tem esse movimento de interiorização da indústria, pelo menos num polígono ali, interior de São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba. Você tem algum aumento de emprego industrial por ali. O DF pode se beneficiar disso? Talvez. Acho que é uma questão para a gente discutir, né? Mas o local onde você estava realocando indústrias de um pouco mais, de maior complexidade, eram locais que já tinham algum tipo de indústria. Então, quer dizer, são setores, se você olhar Sorocaba, Campinas, Araraquara, eram esses locais que estavam se beneficiando da perda de indústria, perda relativa de São Paulo. Então, essas empresas estavam se relocalizando em locais onde já existiam alguma base industrial, né? Bom, era só para ter algum comentário sobre isso. Eu queria agradecer a todos. Eu não sei se a gente tem mais alguma divulgação. A próxima agora não tem. Então, eu queria agradecer a todos, desejar um bom dia, agradecer aos colegas aqui da mesa. Obrigado, então. Bom dia.